A cozinheira avisou ao milionário para não comer seu jantar, e o que ela descobriu o deixou em choque. Ei, antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nada. Bora pro vídeo. A humilde cozinheira avisou ao milionário para não comer seu jantar. O que descobriu depois o deixou em choque, desmascarando uma traição que deixou todos sem palavras. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas incríveis histórias. A mansão Álvares se erguia imponente sobre a colina, um símbolo do sucesso e da opulência de Juan Manuel. Era uma estrutura majestosa com grandes janelas, jardins perfeitamente cuidados e um silêncio que resultava sufocante. Aquela casa, apesar de sua beleza, parecia mais um museu do que um lar, fria, distante e carente de vida. No seu interior, a atmosfera era ainda mais pesada. Os empregados trabalhavam com pressa e precisão, sempre em silêncio, temerosos de despertar a ira de seu chefe. Juan Manuel Álvares, o dono absoluto de tudo o que se via e tocava, era um homem cuja presença bastava para paralisar qualquer um. Alto, de olhar severo e gestos calculados, parecia que o tempo havia endurecido cada fibra de seu ser. Um homem que havia escalado até o topo do mundo empresarial, mas que havia esquecido como tratar aqueles que o cercavam. Naquela manhã, o silêncio habitual foi rompido por um grito proveniente do salão principal. "Isto é um desastre!" vociferou Juan Manuel, atirando ao chão uma xícara de café recém-servido. "A vida é tão difícil quando se tenta fazer algo direito nesta casa." Maria Laura, que estava na cozinha amassando pão, sentiu o coração saltar no peito ao ouvir seu nome. Limpara as mãos com o avental, respirou fundo e saiu em direção ao salão com passos firmes, mas nervosos. Luca, seu filho de 10 anos, a observava preocupado de seu assento em um canto da cozinha. "Não se preocupe, mamãe", disse o menino em voz baixa. "Deve ser apenas um incidente sem importância." Maria Laura lhe sorriu fracamente antes de sair. Luca sabia que sua mãe sempre tentava esconder seu medo, mas também conhecia bem o temperamento do Sr. Álvares. Ao chegar ao salão, Maria Laura encontrou Juan Manuel de pé ao lado da mesa central, olhando com desdém a alfombra manchada de café. Sua expressão era de fúria contida. "É isso que chamam de serviço", disparou, sem olhar nos olhos dela. "Uma casa como esta não pode se dar ao luxo de ter empregados tão descuidados." "Desculpe muito, senhor", tentou dizer Maria Laura. "Não quero desculpas", interrompeu ele com um gesto brusco. "Onde está aquele menino?" "Com certeza foi ele, sempre enfiando-se onde não deve." "Senhor, Luca não teve nada a ver com isso", respondeu ela com firmeza, mas tentando não soar desafiadora. "Ele está na cozinha fazendo sua lição." Juan Manuel bufou, exasperado. "Não entendo por que permito que um moleque ande à toa nesta casa. Isso não é uma creche. Ele fica comigo porque não tenho a quem deixá-lo enquanto trabalho. Senhor, prometo que ele não aparecerá se não for necessário." Juan Manuel não respondeu. Limitou-se a apontar para a mancha e ordenar que limpasse tudo imediatamente, antes de girar e sair da sala com passos firmes e pesados. Maria Laura apertou os lábios, respirou fundo e voltou para a cozinha. "Está tudo bem, mamãe?" perguntou Luca, preocupado ao ver a palidez no rosto de sua mãe. "Sim, filho", respondeu ela docemente, acariciando seu cabelo. "Não se preocupe, está tudo bem." Maria Laura dizia isso todos os dias, mesmo que nem sempre fosse verdade. Trabalhar naquela mansão era um sacrifício constante, mas ela suportava por causa de Luca. Ele era seu mundo, e estava disposta a suportar qualquer humilhação para garantir um futuro melhor para ele. Enquanto isso, no andar superior, Roberto observava a cena do corredor. O irmão mais novo de Juan Manuel, um homem de cerca de 40 anos, de aparência atraente, mas com uma aura de ressentimento que nunca o deixava. Ele vivia na mansão há anos, mas sempre sentiu que não era mais do que uma sombra de seu irmão mais velho, Juan Manuel, o bem-sucedido, Juan Manuel, o poderoso, Juan Manuel,
o líder da família. Eram frases que ouvia desde que tinha memória. Aos seus olhos, tudo o que fazia ficava ofuscado pelo brilho do irmão. E, embora desfrutasse dos luxos da mansão, odiava depender de Juan Manuel. Essa mistura de conforto e ressentimento o corroía lentamente. Roberto desceu as escadas com calma e parou em frente à janela do salão, onde Maria Laura limpava a alfombra com dedicação. Ele a olhou com desdém, mas também com uma pitada de curiosidade. Não entendo como você aguenta tudo isso, disse de repente, fazendo com que Maria Laura se sobressaltasse. É por meu filho, senhor, respondeu ela, sem olhá-lo diretamente. Faço isso por ele. Roberto soltou uma risada seca, sempre com desculpas nobres. Suponho que isso te faça sentir melhor. Maria Laura não respondeu. Estava acostumada aos comentários e provocações de ambos os irmãos. Mas Roberto era diferente. Seu sarcasmo era mais sutil, como se ele desfrutasse de ver a incomodidade dos outros. Você é muito corajosa ou muito tola, disse ele antes de se afastar, deixando-a sozinha no salão. Por outro lado, Cecília estava sentada em seu quarto, penteando seu longo cabelo diante do espelho. Em outra época, aquela mulher havia sido elogiada por sua beleza e elegância, mas o tempo e a amargura haviam deixado uma sombra em seu olhar. Sua relação com Juan Manuel havia passado de uma união por conveniência a uma coexistência fria e silenciosa. Anos de palavras vazias e olhares evitados haviam transformado Cecília em alguém tão calculadora quanto seu marido. Quando Juan Manuel entrou no quarto sem sequer cumprimentá-la, ela o observou através do espelho com um sorriso gélido. Outra vez gritando com seus empregados, perguntou com fingida indiferença. Se soubessem fazer seu trabalho, eu não precisaria levantar a voz, respondeu ele, tirando o paletó e deixando cair sobre a cama. Cecília olhou de lado. É curioso como todo mundo nesta casa parece ser incompetente, menos você, claro. O que você insinua? Perguntou Juan Manuel, franzindo a testa. Nada, querido. Apenas faço uma observação, respondeu ela com um tom sarcástico antes de se levantar e sair do quarto. Aquela mansão tão perfeita por fora estava corroída por dentro. Cada membro da família carregava seu próprio fardo de ressentimento e frustração, enquanto os empregados, como Maria Laura e Luca, eram as vítimas silenciosas daquele ambiente opressivo. A tensão era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. Se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Naquela noite, enquanto Maria Laura terminava de arrumar a cozinha e Luca adormecia em um pequeno sofá, ela o olhou com ternura e sussurrou. Prometo que um dia sairemos daqui. Só preciso de mais um pouco de tempo. Não sabia como nem quando, mas tinha certeza de que, pelo bem de seu filho, precisava encontrar uma saída. O que ela não imaginava era que naquela mansão cheia de sombras, o destino estava prestes a mudar suas vidas para sempre. O silêncio da noite cobria a mansão Álvares como um peso pesado. A brisa mal movia as cortinas das janelas, e o eco dos passos nos corredores soava mais forte do que o habitual. A casa estava em calma, mas em seu interior, os engrenagens de uma noite atípica começavam a se mover. Maria Laura estava na ampla cozinha, seu lugar habitual, embora naquela noite a atmosfera se sentisse diferente. A C havia sido particularmente insistente durante o dia, incumbindo-lhe a tarefa de preparar um prato especial para Juan Manuel. Não era raro que a senhora da casa desse instruções precisas sobre o menu, mas desta vez havia algo em seu tom que deixava Maria Laura desconfortável. Quero que tudo seja perfeito, havia-lhe dito Cecília com voz firme, entregando uma lista de pratos. O molho deve estar impecável, como sempre, é o prato favorito de Juan Manuel. Maria Laura conhecia bem os gostos do Sr. Álvares. Era um dos primeiros pratos que havia aprendido a preparar naquela casa e sempre seguia cada passo à risca. No entanto, naquela noite, enquanto misturava os ingredientes em silêncio, não conseguia ignorar o nó em seu estômago. Luca,
Como de costume, havia terminado sua tarefa e descido à cozinha para ajudar a mãe. Sentado em uma pequena cadeira ao lado da mesa, ele cortava pedaços de pão com cuidado, esforçando-se para ser útil. Mamãe, por que você está com essa cara? Perguntou Luca, levantando o olhar e vendo Maria Laura franzir a testa enquanto mexia na panela. Que cara, filho? Respondeu ela com um sorriso forçado. Estou apenas concentrada. Vá terminando o pão. Luca sentiu que algo estava errado, mas continuou com sua tarefa, mesmo sabendo que a mãe não estava sendo totalmente sincera. O pequeno era um observador por natureza e sempre percebia as emoções de Maria Laura, mesmo quando ela tentava ocultá-las. Alguns minutos depois, Luca ouviu um barulho no corredor próximo à cozinha. Deixou a faca de lado e, com a curiosidade típica de uma criança, se aproximou da porta entreaberta. Ao se espreitar, viu Cecília e Roberto conversando em voz baixa perto das escadas. O tom de Cecília era frio, quase cortante, e sua voz retumbou nos ouvidos do menino como um trovão. Esta será a última vez que o verei, disse ela. Luca sentiu um calafrio percorrer seu corpo e ficou paralisado por alguns instantes, sem saber se havia ouvido bem. Escondido, olhou para sua mãe, que estava ocupada ao lado do fogão, e então voltou a fixar os olhos no casal que seguia conversando. Agora, não conseguia ouvir claramente. Roberto, com uma expressão tensa, assentiu e respondeu algo em voz baixa. Depois, ambos foram embora para outra parte da mansão. Luca, com o coração disparado, voltou para a cozinha com cuidado. Mamãe, chamou Luca, quase inaudível. O que foi, filho? Respondeu Maria Laura, sem levantar o olhar do fogo. Eu vi a senhora Cecília falando com o senhor Roberto no corredor. A voz dela estava tremendo um pouco. Ela disse que esta seria a última vez que o veria, disse Luca, com um nervosismo crescente. Maria Laura virou rapidamente a cabeça e olhou para ele, com o senho franzido. O que você está dizendo, Luca? Perguntou, preocupada. Eu ouvi, mamãe, insistiu ele, à beira do nervosismo. Ela falou de uma forma estranha. Me deu medo. Maria Laura olhou para o filho e notou a seriedade em seu rosto. Luca não era uma criança que inventava histórias, e como mãe, seu instinto dizia que precisava prestar atenção. Tentando não alarmar, ela se aproximou e segurou os ombros dele. Fique aqui um momento, combinado, não saia da cozinha. Maria Laura voltou para a panela, mas agora sua mente não estava mais tranquila. Algo dentro dela a alertava para prestar atenção a cada detalhe. O comentário de Luca, mesmo confuso, ecoava em sua cabeça. Esta será a última vez que o verei. Decidida a não ignorar sua intuição, aproximou-se dos armários e pegou uma pequena colher. Inclinou-se sobre a panela, inalando o aroma do molho que fervia suavemente. A princípio parecia normal, mas quando levou uma amostra ao nariz, algo não estava certo. Havia uma leve aspereza no aroma, como se houvesse um ingrediente fora do lugar. A cor do molho também parecia estranha, um pouco mais opaca do que o habitual. A incerteza se transformou em medo quando se lembrou de algo que havia visto dias atrás. Alguns dias antes, Maria Laura encontrara um pequeno recipiente com um pó branco na despensa, algo que não reconheceu como parte de seus ingredientes habituais. Ao cheirá-lo, soube que não era um tempero comum. Perguntou a Cecília sobre o assunto e ela, sem dar importância, disse que não tocasse, que era algo dela. Maria Laura não insistiu naquele momento, mas agora tudo começava a fazer sentido em sua mente. Tremendo levemente, tomou uma pequena amostra do molho e a guardou em um recipiente de vidro. Seu coração batia forte enquanto tentava manter a calma. Luca, venha aqui, chamou sua mãe. O pequeno se aproximou cautelosamente, observando a seriedade no rosto da mãe. Filho, preciso que você fique na cozinha e não saia. Aconteça o que acontecer, entendeu? O que está acontecendo, mamãe? Perguntou Luca, assustado.
Maria Laura se agachou e o abraçou com força. Apenas faça o que eu digo. Tudo vai ficar bem. Lucas sentiu que, embora não entendesse totalmente o que estava acontecendo, confiava na mãe. Maria Laura se levantou, respirou fundo e pegou o prato com o molho que acabará de terminar. Sentia que lhe faltava o ar enquanto atravessava o longo corredor em direção à sala de jantar, onde Juan Manuel a esperava. Sua mente não parava de repetir as palavras de Cecília, e um arrepio percorria seu corpo sempre que pensava no recipiente com o pó branco. A sala de jantar da mansão estava iluminada com uma luz suave que projetava sombras alongadas nas paredes de tons escuros. A mesa, limpa e perfeitamente disposta, com a elegância habitual, aguardava o momento em que Juan Manuel degustaria seu jantar. O som dos talheres sendo colocados ressoava no silêncio como um presságio. Maria Laura cruzou o umbral do jantar com passos trêmulos, segurando com firmeza o prato em uma bandeja. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo retumbar em seus ouvidos, e suas mãos estavam frias e úmidas, mas a determinação a mantinha de pé. Não podia permitir que aquela comida chegasse à boca de Juan Manuel. Juan Manuel, sentado na cabeceira, revisava alguns documentos sem prestar atenção, com o senho franzido como sempre. Sua taça de vinho repousava meio cheia ao lado direito do prato vazio. A presença de Maria Laura passou despercebida até que ela colocou a bandeja à sua frente. Você demorou mais do que o habitual, disse ele sem levantar a vista, em um tom seco e indiferente. Maria Laura engoliu em seco, tentando reunir a coragem necessária. Permaneceu de pé ao lado da mesa, sem se mover, sentindo o ar ficar denso ao seu redor. Senhor, não coma isso, disse finalmente, sua voz mal um sussurro. Juan Manuel levantou a vista lentamente, franzindo a testa com evidente irritação. Seus olhos cinzentos, frios como aço, se fixaram nela. O que você acabou de dizer? Perguntou com uma voz baixa, mas um tom tão cortante que a fez tremer. Maria Laura sentiu a garganta se fechar. Queria recuar, queria fugir daquela mirada, mas sabia que não podia se dar ao luxo de ficar em silêncio. Por favor, senhor, não coma essa comida, repetiu com mais firmeza, embora sua voz tremesse. Juan Manuel deixou os papéis de lado e se inclinou ligeiramente para a frente, olhando-a com incredulidade. Você está me dando ordens na minha própria casa, disparou, sua voz carregada de desdém. Você ficou louca? Desde quando uma empregada tem o direito de interromper meu jantar e dizer o que posso ou não comer? Eu imploro, senhor, exclamou Maria Laura, dando um passo à frente, com as mãos trêmulas. Algo está errado com essa comida. Eu mesma a preparei, mas cheira estranho. Não sei como explicar. Juan Manuel soltou uma risada seca e sarcástica. Isso é ridículo. Eu te avisei que não toleraria erros na minha casa, Maria Laura. Se você não sabe fazer seu trabalho, então vá embora. Isso é a gota d'água. Você está despedida. Não é um erro, gritou ela, com a voz quebrando. Escute-me, por favor. A vida dele pode estar em perigo. Juan Manuel levantou-se de repente, a cadeira rangendo contra o chão. Sua presença imponente e ameaçadora preenchia toda a sala. Saia daqui agora mesmo, rugiu, apontando para a porta. Nesse momento, Luca irrompeu no comedor, correndo até ficar ao lado da mãe, com as bochechas vermelhas e a respiração ofegante. É verdade, senhor, eu ouvi, disse o menino, com desespero. A senhora Cecília e o senhor Roberto estavam falando no corredor. Ela disse que este jantar seria a última vez que o veria. Senhor, não coma isso, eu suplico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juan Manuel olhou para o menino com desconcerto e, em seguida, para Maria Laura, que continuava de pé, com o olhar fixo e decidido. A fúria em seu rosto começou a desaparecer lentamente, substituída por uma sombra de dúvida. Que tipo de brincadeira doentia é essa? Murmurou, mas sua voz já não soava tão confiante. Não é uma brincadeira, senhor,
disse Maria Laura com firmeza. Você me conhece, nunca faria algo assim, mas isso não é normal. Por favor, não se arrisque. Juan Manuel voltou a olhar para o prato à sua frente. O molho que normalmente despertava seu apetite agora lhe parecia estranhamente opaco, como se algo sombrio o envolvesse. O peso das palavras de Maria Laura e o desespero nos olhos de Luca começaram a calar sua mente. Onde está Cecília? Perguntou finalmente, com uma voz mais fria do que nunca. Em seu quarto, respondeu Maria Laura, sem tirar os olhos do prato. Juan Manuel apertou os punhos, a mandíbula tensa. Sem dizer mais nada, pegou seu celular e discou um número. Falou brevemente, dando instruções precisas para que um empregado de confiança levasse a comida para análise imediata em um laboratório privado. Quero os resultados ainda esta noite, ordenou antes de desligar. Maria Laura sentiu as pernas tremendo. Não sabia se o havia convencido por completo, mas ao menos havia ganhado um tempo. Luca segurou sua mão com força enquanto observavam Juan Manuel, que permanecia de pé, perdido em seus pensamentos. Saia daqui, murmurou finalmente, com um tom que não era de fúria, mas de cansaço. Maria Laura assentiu e saiu do comedor com Luca ao seu lado. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à cozinha, sentiu como o peso de tudo o que havia ocorrido caía sobre seus ombros. Você acredita agora, mamãe? Perguntou Luca com a voz trêmula. Maria Laura o abraçou com força. Fizemos, filho, sussurrou. Aconteça o que acontecer, fizemos o que era certo. A noite continuava envolta em um silêncio tenso quando Maria Laura entrou no escritório de Juan Manuel. A luz de uma lâmpada de mesa iluminava o rosto do empresário, ressaltando seus traços endurecidos e a profunda sombra sob seus olhos. Em sua mão, ele segurava um envelope branco ligeiramente amassado, que parecia conter os resultados da análise da comida. A pressão era uma mistura de raiva e desconcerto. Sentem-se, ordenou Juan Manuel com voz grave, sem desviar o olhar dela. Maria Laura obedeceu lentamente, sentindo suas pernas tremendo enquanto se acomodava na cadeira em frente a ele. O ar na sala estava denso, como se todo o peso do mundo estivesse prestes a cair sobre ela. Juan Manuel deixou o envelope sobre a mesa e cruzou os braços, inclinando-se ligeiramente para a frente. Seus olhos se cravaram nela como facas, analisando cada detalhe de seu rosto. A comida estava envenenada, declarou com uma voz baixa, mas firme. Maria Laura fechou os olhos por um instante. Embora já suspeitasse, ouvir aquelas palavras a encheu de um terror indescritível. E agora quero saber, continuou Juan Manuel com um tom mais severo. Quem te disse que você deveria fazer isso? Quem te ordenou preparar esse jantar com esses ingredientes? Maria Laura levantou o olhar, surpresa com a acusação implícita. Respirou fundo, tentando manter a calma. Senhor, eu não tive nada a ver com isso, disse com firmeza, embora sua voz tremesse ligeiramente. A senhora Cecília me pediu que preparasse o jantar especial. Ela me deu os ingredientes e me entregou uma lista específica do que eu deveria usar. Juan Manuel franziu a testa, os olhos estreitando-se com incredulidade. Cecília, repetiu em um sussurro, como se fosse mais para ele mesmo. Sim, senhor, continuou Maria Laura. Eu apenas seguia as instruções dela, como sempre. Mas quando comecei a preparar o molho, notei algo estranho. O cheiro era diferente e a cor não era normal. Foi então que me lembrei de que dias atrás vi um recipiente estranho na despensa, um que a senhora Cecília trouxe e me pediu para não tocar. Juan Manuel ergueu-se de sua cadeira, apoiando as mãos com força sobre a mesa. Um recipiente? Que tipo de recipiente? Pequeno, de vidro, explicou Maria Laura. Continha um pó branco, mas não era um tempero que eu conhecesse. Naquele momento, não dei importância, porque a senhora Cecília me disse que era dela e que não deveria me preocupar. Mas agora tudo faz sentido. Senhor, ela sabia o que estava fazendo. Juan Manuel não respondeu de imediato, permanecendo em silêncio, a mente perdida na mesa. A menção do recipiente,
junto com as palavras de sua esposa, acendeu uma chama de dúvida em sua mente. Cecília, fria e distante há anos, seria realmente capaz de algo tão atroz? O silêncio foi quebrado por um golpe seco. Juan Manuel apertou o punho contra a mesa, a mandíbula marcada pela tensão. "E por que você não me disse isso antes?" perguntou com voz contida, embora seus olhos ardessem de fúria. "Porque eu não sabia o que pensar, senhor", respondeu Maria Laura. "Como eu poderia imaginar algo assim? Mas quando meu filho ouviu a senhora Cecília falando com o senhor Roberto, eu soube que precisava agir." Roberto, a voz de Juan Manuel foi apenas um sussurro, mas o nome saiu com um peso quase mortal. "Sim, senhor", disse Luca, que ouviu no corredor. "A senhora Cecília mencionou que este jantar seria a última vez que o veria. Eu não sei o que eles queriam dizer exatamente, mas não podia arriscar." A confissão de Maria Laura caiu como uma bomba no escritório. Juan Manuel apertou os dentes, tentando conter uma mistura de ira e traição que ameaçava transbordar. Primeiro Cecília, sua esposa, e agora Roberto, seu irmão. Era como se uma sombra invisível tivesse se abatido sobre sua vida e ele não tivesse percebido até que fosse quase tarde demais. Maria Laura observava em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Sabia que havia feito o correto, mas temia qual seria a reação final de seu chefe. Após vários segundos que pareceram eternos, Juan Manuel se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela. De lá, observou as luzes da cidade piscando à distância, mas na verdade não via nada. "Maria Laura", disse finalmente, com uma voz mais calma, mas firme, "o que você fez esta noite salvou minha vida. Não me interprete mal. Eu ainda não entendo tudo o que está acontecendo, mas te devo uma resposta." Juan Manuel se virou lentamente, observando-a com um olhar diferente pela primeira vez. Nos olhos frios de Maria Laura havia algo mais que desprezo. Havia reconhecimento, uma chispa de respeito que nunca esteve ali. "Quero que você e Luca permaneçam nesta casa", disse ele com determinação. "Não quero que se vão a lugar algum até que tudo isso se esclareça." "O que quer dizer, senhor?" perguntou Maria Laura, nervosa. "Significa que, se Cecília e Roberto tentaram me matar, não posso descartar que vocês também estejam em perigo. Preciso protegê-los e me proteger." Maria Laura assentiu lentamente. Não entendia completamente o que estava acontecendo nem o que viria a seguir, mas sentia que o ar na mansão havia mudado. Algo sombrio estava se revelando e ela e seu filho estavam presos no centro da tempestade. Juan Manuel pegou o telefone de sua mesa e discou um número. Enquanto esperava, seu olhar permanecia fixo em Maria Laura. "Obrigado por ter coragem de me avisar", disse finalmente, com um tom mais suave. "Nem todas as pessoas teriam feito isso." "Isso é o que qualquer pessoa faria, senhor", respondeu ela com humildade. Juan Manuel não respondeu, mas um pensamento cruzou sua mente como um relâmpago. Talvez as pessoas que sempre desprezara fossem as únicas que realmente valiam a pena em sua vida. Naquela noite, a mansão permaneceu em silêncio, mas nada era igual. O perigo havia sido exposto e a calma superficial que reinou durante anos se despedaçou em 1000 pedaços. A mansão de Juan Manuel continuava imponente, mas por dentro algo havia mudado. A serenidade que durante anos cobriu cada canto daquela casa como um peso pesado se rasgou, revelando o perigo, as mentiras e a traição. Juan Manuel caminhava pelos corredores com a mesma autoridade de sempre, mas seu olhar havia perdido aquele brilho arrogante e autoritário. Agora, observava atentamente, analisando cada detalhe e gesto de quem o rodeava. Ele se propusera um objetivo: agir com inteligência, manter a calma e, acima de tudo, não deixar que Cecília e Roberto descobrissem que seu plano fora revelado. Como de costume, Cecília desceu ao comedor com sua habitual elegância, vestindo um vestido impecável, cabelo perfeitamente arrumado e a expressão fria que a caracterizava. Juan Manuel, sentado à mesa com uma xícara de café na mão, levantou o olhar e a encarou com um gesto neutro, quase entediado.
Você dormiu bem, Cecília, disse ele com voz casual, como se nada tivesse acontecido. Cecília o olhou por um instante, tentando decifrar seu tom. Então, como sempre, respondeu com um sorriso forçado enquanto se servia de uma xícara de chá. Roberto apareceu pouco depois, com a camisa amassada e o ar despreocupado de alguém que se sentia à vontade em um lugar que não lhe pertencia. Cumprimentou Juan Manuel com um tapinha no ombro, mas este mal o olhou. Qual é a dessa cara de funeral? Irmão, brincou Roberto, tentando quebrar o gelo. Alguns dias são mais longos que outros, respondeu Juan Manuel com um tom ambíguo, levando a xícara de café aos lábios. Ambos os irmãos se entreolharam por um momento, mas Roberto foi o primeiro a desviar o olhar, talvez incomodado pelo clima tenso na sala. Juan Manuel os observava com atenção. Embora fingisse desinteresse, notava como Cecília evitava olhá-lo diretamente e como Roberto, apesar das brincadeiras, não conseguia ocultar um nervosismo sutil em sua linguagem corporal. Aqueles pequenos sinais não eram evidências, mas confirmavam que ele estava no caminho certo. Naqueles dias tensos, a presença de Maria Laura e Luca na mansão começou a ser percebida de forma diferente por Juan Manuel. Antes, ele os via apenas como um incômodo, uma parte inevitável do funcionamento de seu lar que mal registrava. Mas agora, ao cruzar o olhar com Maria Laura enquanto ela trabalhava na cozinha, algo nele se remexia. Maria Laura continuava a ser a mesma mulher humilde e trabalhadora, mas agora Juan Manuel via algo mais. Via sua força, sua dignidade e o sacrifício que fazia a cada dia por seu filho. O mesmo acontecia com Luca. O menino que uma vez foi invisível para ele agora se apresentava como alguém admirável. Apesar de sua curta idade, ele havia demonstrado uma coragem que muitos homens adultos não possuíam. Em uma tarde, Juan Manuel parou na entrada da cozinha, observando Maria Laura preparar uma refeição simples enquanto Luca terminava suas tarefas em uma pequena mesa próxima. Mãe e filho conversavam em voz baixa, com sorrisos que contrastavam com o peso do ambiente na casa. Maria Laura, disse Juan Manuel, quebrando o silêncio. Ela se sobressaltou ligeiramente e se virou para olhá-lo. Senhor, não o ouvi chegar, respondeu com cautela. Não se preocupe. Só queria agradecer pelo que você fez naquele dia, disse ele com um tom que não se encaixava em sua personalidade habitual. Se não fosse por você e por seu filho, talvez agora eu estaria morto. Maria Laura o olhou com surpresa. Não esperava ouvir algo assim de seu chefe, um homem que sempre fora frio e distante. Eu não fiz mais que o correto, senhor, respondeu ela com humildade. O senhor não me deve nada. Juan Manuel assentiu e olhou para Luca, que o observava com um pouco de timidez. Como vão seus estudos, Luca? Perguntou de repente. O menino ficou surpreso, pois era a primeira vez que o Sr. Álvares fazia uma pergunta com genuíno interesse. Bem, senhor, respondeu com voz baixa. Minha mãe me ajuda muito com as tarefas. Juan Manuel assentiu novamente. Por um instante, esboçou um sorriso apenas perceptível antes de se retirar. Aquela interação, embora breve, foi suficiente para deixar Maria Laura pensando que algo havia mudado nele. As noites na mansão continuavam tensas, mas Juan Manuel já não dormia com o mesmo desdém de antes. Passava horas em seu escritório revisando os relatórios que o investigador lhe enviava, conversas gravadas entre Roberto e Cecília, movimentos bancários estranhos, chamadas anônimas. Cada peça começava a se encaixar como em um rompecabezas macabro. Maria Laura e Luca permaneciam na mansão sob a proteção de Juan Manuel, embora ela não entendesse totalmente o motivo. O que notava, no entanto, era que, aos poucos, o tratamento de seu chefe em relação a ele se tornava mais humano. Em uma noite, depois de colocar Luca para dormir, Maria Laura encontrou Juan Manuel em um dos corredores. O homem parecia cansado, como se carregasse o peso do mundo sob os ombros. O senhor está bem, senhor? Perguntou ela, com um tom sincero. Juan Manuel a olhou por um longo momento antes de responder. Não sei, Maria Laura, disse finalmente.
Estou começando a perceber que, apesar de tudo o que tenho, minha vida está vazia. Maria Laura não soube o que dizer. Olhou para ele com compaixão, sentindo, pela primeira vez, que aquele homem não era tão invulnerável quanto aparentava. Às vezes, não valorizamos o que realmente importa, respondeu ela suavemente, mas nunca é tarde para mudar. Juan Manuel não respondeu, mas suas palavras ecoaram em sua mente. Naquela noite, enquanto se sentava sozinho em seu escritório, permitiu-se admitir algo que nunca antes havia reconhecido. Havia passado toda a sua vida construindo muros ao seu redor, afastando as pessoas que realmente importavam. E agora, em meio à traição, eram essas mesmas pessoas que ele havia desprezado que estavam lhe mostrando o que significava a verdadeira lealdade. As máscaras começaram a cair, e Juan Manuel sabia que a tempestade apenas estava começando. Na manhã seguinte, após confirmar suas suspeitas, Juan Manuel se sentou em seu escritório com os resultados do laboratório e as provas em mãos. Durante horas, permaneceu em silêncio, avaliando cada detalhe e refletindo sobre os acontecimentos recentes. A traição de Cecília e Roberto era um peso que o consumia, mas também uma oportunidade de pôr fim à farsa e recuperar o controle de sua vida. Com uma decisão firme, ele pegou o telefone e chamou sua assistente pessoal. Organize uma cena familiar, ordenou, com voz fria. Convide todos, sócios, amigos próximos e quem mais for necessário. É hora de a verdade vir à tona. A noite da janta chegou, e a mansão Álvares brilhava com um esplendor que poucas vezes mostrará. As lâmpadas de cristal reluziam intensamente, refletindo o brilho dourado dos talheres perfeitamente dispostos sobre a mesa. Os empregados iam e vinham em silêncio, ajustando cada detalhe sob a rígida supervisão de Juan Manuel. Tudo deveria ser impecável, como se a noite fosse uma celebração comum, mas na verdade era apenas o cenário para a verdade que estava prestes a ser revelada. Juan Manuel estava em seu escritório, olhando para o relógio com expressão severa. Respirou fundo, sentindo a tensão em seus ombros e o peso do que estava prestes a fazer. Durante dias, havia guardado silêncio e fingido ignorância, observando Cecília e Roberto moverem-se com confiança, acreditando que seu plano havia passado despercebido. Mas naquela noite, tudo mudaria. Os convidados começaram a chegar pouco a pouco. Sócios de negócios, amigos próximos e familiares desfilavam pelo majestoso vestíbulo, saudando-se com sorrisos e copos de vinho nas mãos. Cecília, vestida com um elegante vestido negro, recebia todos com seu habitual ar de perfeição, enquanto Roberto, com seu sorriso ensaiado, passeava entre os presentes, agindo como se fosse o anfitrião. Maria Laura, por sua vez, observava tudo de uma distância prudente. Embora seu lugar fosse na cozinha, Juan Manuel lhe pedirá que ficasse por perto naquela noite, junto com Luca. A solicitação a desconcertou, mas acatou sem questionar. Agora, enquanto via as figuras elegantes desfilarem, não conseguia evitar sentir um nó no estômago. Algo importante estava prestes a acontecer. No comedor principal, o jantar começou de forma aparentemente tranquila. Os pratos desfilavam um após o outro, cada um preparado com esmero. Juan Manuel ocupava seu lugar na cabeceira da mesa, com Cecília à sua direita e Roberto à sua esquerda. Os convidados conversavam animadamente, alheios à tempestade que se aproximava. Finalmente, quando o último prato foi servido e os garçons se retiraram, Juan Manuel se levantou com sua taça de vinho na mão. O murmúrio da sala foi diminuindo gradualmente até que restou apenas o silêncio. Todos os olhares se fixaram nele, expectantes. Agradeço a todos por estarem aqui esta noite, começou com voz firme, embora seu tom frio fizesse alguns se remexerem desconfortavelmente em seus assentos. Quis organizar este jantar para compartilhar algo importante, algo que envolve não apenas minha vida, mas a confiança que sempre tive nas pessoas ao meu redor. Cecília olhou com o senho franzido, e Roberto deixou seu copo sobre a mesa, tentando manter a calma. Nesta casa, continuou Juan Manuel, passeando o olhar por cada rosto,
Aprendi recentemente que a traição pode vir das pessoas mais próximas, aquelas a quem dei tudo, mas que decidiram me devolver isso com o intento de assassinato. Um murmúrio inquieto percorreu a mesa. Cecília virou levemente a cabeça em direção a Juan Manuel, tentando manter a compostura. Do que você está falando? Perguntou. Juan Manuel não respondeu de imediato. Em vez disso, levantou uma pasta de documentos que tinha ao lado e a colocou no centro da mesa. Aqui estão as provas, disse com voz dura e clara. O veneno encontrado na minha comida, as conversas gravadas, os movimentos bancários e as conexões entre vocês dois, acrescentou, olhando diretamente para Cecília e Roberto. O silêncio foi quebrado pelo barulho de um copo se estilhaçando no chão. Um dos convidados, atônito, havia deixado seu vaso cair. Todos os demais observavam a cena com incredulidade. Isso é ridículo! Exclamou Roberto, levantando-se com um ar desesperado. Juan Manuel, você perdeu a cabeça. Ridículo! Respondeu Juan Manuel, aproximando-se lentamente dele. Você quer que eu repita o que você mesmo disse nessa gravação ou prefere que eu mostre como manipulou Cecília para que te ajudasse em seu plano? Cecília, que até aquele momento mantinha a calma, levantou-se lentamente. E o que você esperava, Juan Manuel? Disparou, sua voz carregada de veneno. Que eu passasse toda a minha vida ao seu lado, suportando seu desprezo, sua frieza, sua arrogância. Roberto e eu merecemos algo melhor. Um calafrio percorreu a sala. Os convidados olhavam espantados, sem saber como reagir. Algo melhor? Repetiu Juan Manuel, incrédulo. E sua solução era... Fizemos isso porque você nunca valorizou nada. Gritou Cecília, deixando escapar toda a frustração acumulada. Nem sua família, nem seu dinheiro, nem sua vida. Você é um homem vazio que só se olha a si mesmo. Nesse momento, dois agentes da polícia, que Juan Manuel havia feito esperar no vestíbulo, entraram no comedor. Cecília e Roberto, ao perceberem o que estava acontecendo, tentaram resistir, mas já era inútil. Ambos foram algemados e escoltados para fora da mansão, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Horas depois, a mansão havia recuperado sua calma. Os convidados haviam partido e Juan Manuel permanecia em seu escritório, olhando pela janela com uma expressão exausta. A traição o havia marcado profundamente, mas também o transformará. Maria Laura estava na sala com Luca, tentando acalmar o menino. N havia sido testemunha do caos. Juan Manuel os encontrou ali. Por um instante, os observou em silêncio. Maria Laura disse, finalmente, rompendo a calma. Ela se virou, olhando com surpresa. Quero te agradecer, continuou ela. Se não fosse por você e pelo Luca, eu não estaria aqui. Eu só fiz o que qualquer um teria feito, senhor, respondeu ela com humildade. Juan Manuel balançou a cabeça. Não, vocês arriscaram tudo por alguém que nunca os tratou com respeito. Por isso, quero corrigir meus erros, Maria Laura. Ela o olhou com cautela enquanto ele continuava. Quero te oferecer um cargo como chefe principal em um dos meus hotéis. Você merece esse lugar pelo seu talento e esforço. E ao Lucas, Juan Manuel se ajoelhou diante do menino. Quero que você estude na melhor escola. Terá uma bolsa completa e nunca mais precisará se preocupar com nada. Laura sentiu as lágrimas encherem seus olhos, não pelas ofertas, mas porque, pela primeira vez, Juan Manuel falava com sinceridade. Obrigada, senhor, respondeu ela. Mas o que eu mais quero é dar um futuro ao meu filho. E isso é mais do que suficiente para mim. Dias depois, a mansão já não era a mesma. Juan Manuel havia aprendido uma lição que mudaria sua vida para sempre. O valor das pessoas não reside no poder ou no dinheiro, mas em seus atos e em seus corações. Maria Laura e Luca, que um dia haviam sido ignorados e menosprezados, tornaram-se um símbolo de lealdade e amor em sua vida. A verdadeira riqueza, compreendeu Juan Manuel, não estava nos luxos de seu lar,
mas nessas segundas oportunidades que a vida lhe havia concedido. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desta história e por fazer parte da nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Até logo!